eu escolhi um tema para conversar com vocês, o tema do abandono. Isso mesmo. O abandono é uma das dores, psíquicas mais vivenciadas, entre todas, mais vivenciada, eh, no campo humano, o abandono. É claro que a gente sabe que no campo animal também existem os abandonos, mas são abandonos que não são propositais. Mas entre nós, o abandono é uma dor tão difícil de superar, de conviver com ela, que até o próprio Jesus não suportou calado o abandono. Veja que no auge do seu sofrimento, no alto da cruz, o Filho de Deus, nosso Salvador, gritou em um bom tom, interrogando o Pai: "Por que me abandonaste?" É, para vocês verem que não é fácil. A dor do abandono, ela acontece, por exemplo, na infância, o abandono pelo pai, o abandono pela mãe, ou o abandono de um amigo na infância. Quantas pessoas fazem terapias que para trabalhar uma dor, do abandono, que se sentiu abandonado pelo amigo, pela amiga, o abandono, do esposo, da esposa, o abandono do o abandono do namorado, da namorada. Quando se fala de abandono, é muito dolorido, é muito sofrido. É uma dor que ela vai ressoando em toda a história da pessoa. Então, é todo abandono causa grandes transtornos, principalmente quando isso acontece com o filho. Hoje, nós rezamos um dos mistérios, rezando pelos as crianças que estão abandonadas nas ruas. Que nós chamamos os filhos da rua ou das ruas. Essas crianças, elas vão sofrer de forma esse abandono, elas sofrem de forma que, mesmo que elas sejam adotadas, amadas, elas não sentem esse amor. Veja o quanto é doloroso a dor do abandono. O pai que abandonou o seu filho. Primeiro eu quero dizer que o pai que abandona o filho, primeiro ele nunca terá tranquilidade na vida, pois uma parte dele estará sempre separada dele, como se fosse um dos membros. O pai que abandona o filho é como se ele tivesse abandonado, vou falar, meio, vamos dizer assim, usando uma linguagem, ou seja, uma expressão, uma imagem bem simples. É como se ele tivesse abandonado um braço dele, porque é assim que ele vai viver na vida dele. Ele vai sempre estar infeliz com ele mesmo. Ele sempre vai estar em desequilíbrio com ele mesmo. Ele vai sempre ter conflitos e muitos conflitos. Isso com o pai que abandona. Agora você imagina o filho que foi abandonado. O filho que foi abandonado, ele vai desenvolver vários transtornos. Um deles, o próprio sofrimento do abandono, o trauma, é considerado trauma, principalmente, eh, da barriga da mãe até os 12 anos. O filho que foi abandonado pelo pai, eu estou falando pelo pai, nem pela mãe, eu estou falando pelo pai. Ele já vem carregando uma carga de emoção, de sofrimento muito grande. Essa é uma das partes. A outra parte, a criança abandonada pelo pai, ele vai ter muitas deficiências no aprendizado, ele vai ter dificuldade de relacionamento, ele pode desenvolver uma agressividade, uma revolta, uma tristeza sem fim.
Então, veja o quanto o abandono dói. Volto a Jesus novamente. Jesus aguentou tudo calado. Ele enfrentou o demônio, ele enfrentou muitas dificuldades, enfrentou os fariseus, os saduceus, e daí por diante, aqueles grupos religiosos, eh eh, de cabeça fechada, que viviam a lei e a vida podia se explodir, mas quando ele se sentiu abandonado, fez tudo o que o pai queria e ele não sentiu, naquele momento, a presença do pai, ele gritou e perguntou: "Por que me abandonaste?". Essa Esse é o grito de todas as crianças que foram abandonadas. Veja que muitas vezes encontramos pessoas de 25, 26 anos, 30 anos, carregando essa dor, esse sofrimento do abandono do pai. Muitas vezes, eles também abandonaram o filho, mas eles não compreendem por que que o pai não fez história com eles. Para você ver o quanto que pesa, o quanto dói, o quanto ressoa na história o abandono, sobretudo do pai. Abandono do pai faz o filho mendigar carinho, mendigar amor e mendigar atenção. Todo filho que teve o pai que o abandonou, ele vive em busca de alguém para transferir ou muitas vezes trazer para ele, aquilo que um pai representa para ele. Pai representa segurança, representa, autoridade. A criança precisa, ele precisa de ter alguém como autoridade. Precisa descobrir que alguém é provedor, é aquele que está ali, não deixa faltar nada para ele, é aquele que quando ele erra, ele sabe que ele vai ser chamado a atenção por ele, pelo pai ou a figura do pai, que muitas vezes é o avô, é o tio, é o vizinho, é o padrinho, e daí por diante. Então, em muitos e muitos momentos, a criança gera muitas carências quando perdem o pai, ou o pai se separa, ou tem a separação, ou ele se sente abandonado, na verdade. Então, o pai, quando abandona um filho, o filho pode causar uma busca de autoafirmação ou frustração na vida. Muitas pessoas são frustradas na vida. Quando a gente vai buscar a raiz dessa frustração, está justamente ali, no momento em que ele precisava da da figura paterna e não tinha. Também pode, eh, perder esse rendimento escolar. Muitas crianças, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, e guarde bem no coração isso: criança não tem problemas psíquicos. Eles podem ter até problemas físicos, doenças físicas, mas problemas psíquicos eles não têm. Os problemas psíquicos que eles estão carregando agora vieram dos pais. É a formação que os pais estão dando, que na verdade é uma deformação e não uma formação. Amor de mais ou amor de menos. O que nós temos de crianças e jovens perdidos porque os pais passaram a mão pela cabeça, como se diz, e fizeram todas as vontades do garoto. Agora o garoto está com um problema seríssimo com a namorada, porque quer que a namorada faça todos os gostos dele. E casando, com certeza essa moça vai apanhar, porque ele vai querer e obrigá-la a fazer a realizar todos os desejos dele. Porque em casa a mãe fazia isso, o pai fazia isso. Então, esse amor
deformou a criança. Para a mãe, dá tudo que o filho quer e às vezes um filho só, filho único. Então, veja que o o o ensinamento de Deus com Jesus, não foi Jesus fazer toda a sua vontade e o Pai dizer amém. Pelo contrário, em nenhum momento Jesus quis fazer, ele desejou fazer, mas ele não fez a vontade dele. Quando ele, naquele momento em que ele diz assim: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice", quer dizer, eu não quero mais beber esse negócio aqui, porque vai ser muito difícil, vai ser muito dolorido, vai ser muito sofrido. Mas logo em seguida, isso foi o desejo de Jesus, se livrar daquela situação. Mas logo em seguida, ele vai e diz: "Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É a tua vontade que tem que ser feita". Então Jesus, todo momento, uma das belezas que aconteceu na vida de Jesus, foi ele fazer plenamente, realizar plenamente o desejo do Pai. Sonhou os sonhos do Pai, realizou os sonhos do Pai, fez tudo. Por isso ele perguntou, no final das contas: "Por que me abandonaste?". Porque ele fez tudo certinho. Mas Jesus precisava passar por esta solidão, essa dor humana, para ele saber que uma coisa é saber, outra coisa é sentir. E ele sentiu. Jesus sabe o que é depressão, Jesus sabe o que é abandono, Jesus sabe o que é acusação falsa, Jesus sabe o que sofrimento do corpo, ele sabe, porque ele vivenciou tudo isso. E por isso, qual o pai quando o pai trai a mãe, os filhos se sentem traídos, pode ter certeza disso. Os meninos que o pai abandona, por exemplo, eles se tornam revoltados, inseguros, com um sentimento de inferioridade muito grande. Eles sempre se sentem pequenos demais, incapazes, gera uma incapacidade na criança. Por isso, trai a esposa, as filhas se sentem traídas. Os meninos sofrem o sofrimento da mãe, porque o primeiro amor dele é a mãe, o primeiro amor dela é o pai. Quando o pai trai, as filhas se sentem traídas. Por isso que a revolta dentro de casa é das filhas, não os filhos. Você nunca vai ver um filho brigando com a amante do pai, mas vai ver uma filha brigando porque o pai traiu a mãe, ela se sente traída. Quando o pai vai ver o filho por obrigação, isso é terrível. A justiça, veja, imagina, um homem tem um filho que é preciso a justiça obrigá-lo a ver a criança. E ele vai com muita má vontade, ele vai, até maltrata a criança, gera um desconforto emocional na criança muito grande. E, mais tarde, quando a criança cresce, ele quer que o menino, o jovem, seja filho apaixonado pelo pai. Complicado, é muito complicado. Terminando, pais mal resolvidos geram filhos agitados, nervosos, e esses pais ainda perguntam a quem esses filhos, eh, pareceram, ou seja, a quem esses filhos puxaram. Eles herdaram isso de quem? Tem isso também. Ser pai é ter a chance de ser amado, ter uma experiência única no mundo. Pena que muitos vão envelhecer e morrer sem ser amado, sem ser, cuidado, sem ter essa experiência única de ser pai, de ver o seu sangue ali na sua frente, de ver uma vida que Deus deu para ele, mas que ele também fonte de geração.
Por isso, no último dia do mês de de agosto, quero dizer para vocês, pais, mães, cuidem, cuidem, porque quando um cachorro, o seu cachorrinho, se sente abandonado por você, ele fica muito triste e sofre com isso. Se você estudar a psicologia do cachorro, você vai ver. O gatinho que se sente que não é mais acolhido na casa, ele sofre com isso. Imagina uma criança, teu filho. Quando essa criança é teu filho, imagina, pense nisso. Rezo por vocês, pais, mães, e amem os seus filhos. Assim como Deus deu de presente a vocês, essas crianças são joias da vida de vocês, são partes, da bênção de Deus para vocês. Que Deus abençoe os pais, que Deus abençoe as mães. Os pais, não só façam filhos, mas adotem esses filhos no coração, porque a mãe já tem ele não só no ventre, mas no coração e na vida. Deus abençoe. Pai. Amém.